Esqueça as telas sensíveis ao toque, os modos de condução e a eletrônica invasiva. Há uma verdade incômoda no mundo das duas rodas. A essência pura do desempenho, essa sensação crua e indomável, alcançou seu auge há 3 décadas. Enquanto as marcas de hoje vendem complexidade, as lendas dos 90 vendiam caráter indestrutível, torque visceral e uma conexão com o asfalto que já não se fabrica. Hoje não fazemos uma viagem nostálgica, fazemos um ato de justiça mecânica. Contaremos regressivamente as 14 motos dos 90 que hoje mesmo podem humilhar máquinas modernas com o simples rugido de sua autenticidade. Começamos! Número 14. Kawasaki ZRX 1100. A Kawasaki ZRX 1100 chegou no final dos 90 como um tributo e um desafio. Tomou seu estilo agressivo das máquinas de corridas de Ed Lawson nos 80, completo com a inconfundível cor verde Kawasaki. Mas isto não era uma peça de museu. De baixo batiam 4 cilindros em linha de 1.052 centímetros cúbicos ajustado para oferecer músculo de rua sério. Com mais de 100 cavalos e uma curva de torque que chegava cedo e forte, a ZRX arrancava com uma ferocidade que inclusive as máquinas modernas carregadas de eletrônica lutam para replicar. Esta moto não tratava de ajudas ao piloto ou software. Tratava de conexão pura. A suspensão firme mantinha o chassi tenso e plantado nas curvas, enquanto os freios dianteiros de 6 pistões continham todo esse poder com autoridade. Os pilotos amavam seu equilíbrio entre estabilidade e agilidade, fazendo-a igual de confortável arrasando rodovias ou esculpindo estradas sinuosas. Atrás nos 90, seu preço rondava os $6.000, uma pechincha para o desempenho que oferecia. Hoje, exemplares bem cuidados são vendidos entre $4.000 e $8.000, oferecendo ainda um valor notável frente a muitas motocicletas modernas que custam muito mais e se sentem menos vivas. Todo o músculo do mundo não mudava o fato de que vivia e respirava asfalto. Para pilotos cujas viagens se estendiam além das quadrículas da cidade e das curvas de montanha, que sonhavam com desertos, selvas e horizontes infinitos, necessitava-se de um tipo diferente de máquina. Uma que combinasse dureza com autonomia, agilidade com resistência e um pedigree provado nos ralis mais duros do mundo. E esse é exatamente o tipo de espírito que define o seguinte competidor, no número 13. Número 13. Honda Africa Twin XRV 750. A Honda Africa Twin XRV 750 é mais que uma moto de aventura dos 90. É a prova de que a engenharia inteligente e a praticidade do mundo real podem sobreviver às modas e ainda desafiar as máquinas modernas. Construída entre 1990 e 2000, esta moto rapidamente ganhou uma reputação por sua dureza e versatilidade, e segue oferecendo de formas que muitas motos de aventura atuais não podem. Em seu coração, encontra-se um V-Twin líquido refrigerado de 742 centímetros cúbicos que produz pouco mais de 60 cavalos. Isso pode não soar avassalador, mas a entrega é suave, torcuda e previsível, que é exatamente o que importa em viagens longas ou desvios fora do asfalto. Com sua caixa de câmbio de 5 velocidades e transmissão por corrente, a Africa Twin podia cruzar rodovias a mais de 160 km por hora e ainda assim manter-se controlada e inspiradora de confiança em cascalho ou terra. O chassi era igualmente impressionante, garfos telescópicos dianteiros, uma configuração Pro-Link traseira e um quadro equilibrado davam-lhe aprumo no asfalto sinuoso enquanto ignorava o abuso nas trilhas. Com uns 400 quilos em seco, superava por uma ampla margem os pesos pesados de aventura de hoje, fazendo-a muito mais fácil de manejar em situações apertadas. Adicione um depósito grande capaz de aproximar-se dos 400 km por tanque, e você tinha uma verdadeira máquina para ir a qualquer parte. Quando era nova, a Africa Twin custava pouco mais de $6.000.
E em meados dos 90, uma empresa respondeu redefinindo o que uma moto de aventura podia ser com horizontes ainda mais longos, cargas mais pesadas e conforto através de continentes, chegando ao número 12. Número 12, BMW R1100 GS. A BMW R1100 GS redefiniu as motocicletas de aventura nos 90 e ainda domina muitas motos modernas em desempenho do mundo real. Introduzida em 1993, foi a primeira GS com um motor boxer plano de 1.085 cm3, refrigerado por ar e óleo. Emparelhando uma potência sólida com uma confiabilidade lendária, produzia ao redor de 80 cavalos e 72 libras-pé de torque através de uma transmissão por cardan e uma caixa de 5 velocidades. A R1100G esse entregava potência suave e usável em todas as condições. O torque a baixas e médias rotações fazia com que as trilhas de montanha, as rodovias sinuosas e o turismo de longa distância fossem simples. Seu motor boxer emitia um rugido característico e uma sensação de acelerador envolvente que as máquinas modernas carregadas de eletrônica raramente replicam. A inovadora suspensão da BMW, telelever dianteira e paralever traseira, melhorava a estabilidade, reduzia a inclinação sob frenagem e proporcionava um manejo que inspirava confiança. O chassi equilibrava a agilidade com conforto, permitindo aos pilotos enfrentar curvas ou cobrir quilômetros com facilidade. Embora a produção tenha terminado em 1999, os modelos R1100G esse usados seguem sendo acessíveis, tipicamente com preços entre $2.000 e $5.000 dependendo da condição. Mas o próximo competidor destruiu as motos modernas de uma maneira completamente diferente, com conforto de longo percurso, com entrega de potência suave como uma turbina e com uma estabilidade quilômetro após quilômetro que fazia com que as viagens transcontinentais fossem simples. A próxima moto não tratava de explorar fronteiras sem pavimentar, tratava-se de converter a própria estrada aberta em seu reino, acelerando no número 11. Número 11, Honda S T1100 Pan-European. Lançada em 1990 e produzida até 2002, a ST1100 abriu seu próprio caminho no mundo do Sport Touring. Posicionada entre as esportivas afiadas como navalhas e a pesada Goldwing, oferecia o tipo de equilíbrio que os pilotos ainda lutam para encontrar hoje. Em seu coração bate um V4 refrigerado a líquido de 90 graus e 1.097 cm3, produzindo ao redor de 100 cavalos a 8.500 rotações e aproximadamente 79 libras-pé de torque a 6.000. Uma caixa de câmbio de 5 velocidades e transmissão por cardan faziam a ST tanto suave quanto de baixa manutenção, enquanto seu quadro de alumínio e carenagem completa a mantinham estável, inclusive carregada com alforjes e um passageiro, inclinando a balança ao redor de 330 quilos, ainda alcançava uma velocidade máxima superior aos 210 km por hora, demonstrando que tinha músculo sério sob a carroceria. Os modelos posteriores inclusive ofereciam ABS, dando a este turismo dos 90 um poder de frenagem adiantado ao seu tempo. Mas enquanto a esse T1100 oferecia uma estabilidade e conforto de longo percurso inigualáveis, seu tamanho e natureza tranquila significavam que nunca se sentia realmente faminta. Os pilotos que queriam bordas mais afiadas em uma moto que devolvesse o golpe à estrada ficavam buscando. Honda já tinha a resposta esperando nos bastidores. Uma máquina que não só equilibrava esportividade e turismo, mas que atacava cada quilômetro com uma precisão que punha nervosas inclusive as motos modernas, afiançando o número 10. Número 10, Honda VFR 750.
Se a ST1100 mostrava como a Honda podia dominar o conforto de longa distância, a VFR 750 demonstrou que podiam misturar esportividade e turismo em uma só lenda. Construída desde 1990 até 1997, a RC36 converteu-se em um referente do que um Sport Tour deveria ser, e muitos argumentam que ainda destrói as chamadas melhoras modernas. A potência vem de um V4 líquido refrigerado de 90 graus e 748 centímetros cúbicos, fazendo ao redor de 105 cavalos a 10.000 rotações e aproximadamente 53 libras-pé de torque a 8.000. Uma caixa de câmbio de 6 velocidades e transmissão por corrente a mantém envolvente, enquanto o quadro de dupla viga de alumínio e o braço traseiro monolateral davam-lhe um manejo afiado e um estilo inconfundível. Pesando cerca de 210 kg em seco, a VFR mantinha-se ágil sem perder estabilidade, e sua velocidade máxima ao redor de 230 km por hora era temível para sua época. O que diferenciava a VFR não era só o desempenho, eram os eixos de comando acionados por engrenagens da Honda, oferecendo uma confiabilidade inigualável e uma faixa de potência sedosa e linear. Inclusive hoje, os pilotos louvam sua combinação de excelência mecânica, ADN esportivo e praticidade de longo percurso. Mas por muito que a VFR emocionasse os pilotos com precisão e equilíbrio, alguns no final dos 90 queriam ainda mais força bruta, uma besta líder que pudesse trovejar por retas e ainda assim esculpir curvas com autoridade. Aí é onde a Yamaha entrou com uma máquina que levava tanto músculo como ameaça, chegando no número 9. Número 9. Yamaha IZF-1000R Thunder Race. A Yamaha Thunder Race trouxe uma mensagem diferente em 1996. Músculo de classe líder puro com uma surpreendente dose de conforto. Produzida até 2002, esta máquina mostrou que uma superbike podia oferecer velocidade do mundo real e versatilidade de longo percurso em um só pacote. A potência vinha de um 4 em linha líquido refrigerado de 1.002 centímetros cúbicos com 20 válvulas, produzindo uns 145 cavalos e cerca de 90 libras-pé de torque. Essa ampla curva de torque fazia da Thunder Race um monstro no médio regime, puxando forte sem necessitar rotações estratosféricas. Os pilotos amavam o quão fácil era ultrapassar a velocidades de rodovia, e seu trecho final ainda empurrava além dos 250 km por hora. Mas o que realmente separava a Thunder Race de outras superbikes de sua época era o quão habitável se sentia. A posição de condução era espaçosa, o assento amplo e a grande carenagem aerodinâmica mantinha a fadiga do vento sob controle. O chassi tomava lições da campeã IZF 750 e a FZR da Yamaha, oferecendo uma estabilidade rochosa nas curvas com uma suspensão ajustada o suficientemente firme para um manejo preciso, mas ainda indulgente em estradas mais ásperas. Era uma superbike que podias pilotar duro todo o dia sem sentir-se golpeado. Naquele tempo, a Thunder Race tinha um preço premium. Hoje, exemplares cuidados tipicamente oscilam entre $2.000 e $4.000, convertendo-a em uma das formas mais acessíveis de experimentar um desempenho genuíno de superbike de classe líder. Esse é exatamente o lugar onde a Kawasaki interveio, entregando a ZX-9R, uma máquina que tomou as mesmas guerras de cavalos dos 90 e as envolveu em um chassi mais leve, um manejo mais afiado e a ferocidade que os pilotos tinham estado suplicando. Número 8. Kawasaki Ninja ZX-9R. A Yamaha Thunder Race demonstrou que as superbikes podiam misturar conforto com velocidade abrasadora, mas em 1994 a Kawasaki saiu ao ringue com a Ninja ZX-9R. Esta era a resposta direta da Kawasaki à revolucionária CBR 900RR da Honda. No entanto, em vez de perseguir uma moto de corrida afiada como uma navalha, a Kawasaki construiu algo de um alcance mais amplo.
uma máquina que combinava desempenho puro com usabilidade do mundo real. Em seu coração, batia um 4 cilindros em linha refrigerado por líquido de 899 centímetros cúbicos com uma distribuição DOHC de 16 válvulas. Os primeiros modelos rendiam uns 125 cavalos, com versões posteriores aproximando-se dos 140. O torque chegava forte, ao redor de 71 libras-pé, e essa entrega ampla e flexível fazia com que a Ninja fosse fácil de pilotar com agressividade, sem flertar constantemente com o limite de rotações. Com uma velocidade máxima roçando os 275 km por hora, a ZX-9R podia trocar golpes com qualquer coisa de sua época e ainda se sente rápida, inclusive, frente às máquinas de hoje. O chassi utilizava um quadro de dupla viga de alumínio emparelhado com garfos invertidos dianteiros e o amortecedor traseiro Unitrack da Kawasaki. O resultado foi um manejo que encontrava um fino equilíbrio entre estabilidade e agilidade. Ao contrário de muitas esportivas focadas em circuito, a posição de condução era espaçosa, o assento confortável e a moto era muito adequada para viagens mais longas, inclusive com passageiro. Foi essa mistura de conforto e velocidade o que fez a ZX-9R se destacar. Atrás nos 90, esta era uma motocicleta premium que se vendia nova pelo equivalente a 8 ou 9 mil dólares. Hoje, exemplares cuidados tipicamente custam entre 2 mil e 7 mil dependendo do ano e condição. A ZX-9R demonstrou que você podia ter uma superbike que fosse abrasadoramente rápida, mas o suficientemente confortável para viver com ela diariamente. Mas esse conforto vinha com peso. A Kawasaki era mais pesada que suas rivais, e quando as estradas se tornavam estreitas, não se inclinava de lado a lado com a mesma urgência. Os pilotos que ansiavam por essa agudeza de bisturi, que queriam uma máquina que se sentisse mais como uma extensão de seu próprio corpo, seguiram buscando. Esse é exatamente o lugar onde a Honda interveio, liberando a Fireblade, uma moto que quebrou o livro de regras e mostrou ao mundo o quão ágil podia ser uma máquina de classe líder. No número 7. Número 7. Honda CBR900 RR Fireblade. Quando a Honda lançou a Fireblade original no início dos 90, não só entrou na briga das litro, mas estabeleceu o padrão. Enquanto os rivais perseguiam cavalos cada vez maiores, a Honda foi na direção oposta. Mantenha o motor forte, mas elimine o peso. O resultado foi uma máquina que se sentia mais como uma de cilindrada média, mas que levava o golpe de uma superbike completa. O 4 em linha da Fireblade, de 893 centímetros cúbicos, produzia uns 122 cavalos. Mas a verdadeira história era seu assombrosamente leve quadro, de pouco menos de 200 quilos em seco. Essa cifra deixava os pilotos sorrindo, porque se traduzia em uma passagem por curva afiada como uma navalha, transições instantâneas e uma moto que se sentia viva tanto em estradas secundárias quanto no circuito. E isso é exatamente o que fez a próxima moto, oferecendo uma máquina que fez a engenharia dos 90 se sentir impossivelmente moderna, tomando a quarta posição, a número 6. Número 6. Yamaha IZF-R1, modelo inicial 1998-1999. A primeira vez que você abre o acelerador da Yamaha IZF-R1, a sensação não é sobre números, é sobre incredulidade. O uivo de seu 4 em linha se sente vivo, puxando mais forte e rápido do que os pilotos do final dos 90 jamais tinham imaginado. O que faz a R1 legendária não é só seu motor de 998 centímetros cúbicos ou seus 135 bestas. É a forma em que a Yamaha envolveu essa força em um quadro que pesava pouco mais de 200 quilos. O resultado é uma motocicleta que reage mais rápido que o próprio pensamento. Incline-se em uma curva e ela corta como uma lâmina. Endireite-a e dispare pela reta como se a gravidade tivesse perdido seu aperto. Ao contrário das esportivas modernas cobertas de redes de segurança eletrônicas, a R1 original era de punhos nus.
sem controle de tração, sem ajudas ao piloto, apenas acelerador, pneu e coragem. Essa conexão pura é porque ainda comanda respeito hoje. Algumas máquinas são recordadas pelo que custaram, mas a R1 é recordada pelo que deu. Velocidade pura e sensação sem filtrar. Inclusive décadas depois, segue sendo o referente do que uma verdadeira esportiva deveria sentir. Uma motocicleta tão dominante, tão inalcançável, que durante quase toda a década de 90 manteve um único título que nenhum outro podia desafiar: a moto de produção mais rápida do mundo, assegurando o número 5. Número 5. Kawasaki Ninja ZX11/ZZR1100. Antes da Hayabusa e antes da Blackbird, a Kawasaki Ninja ZX11, conhecida mundialmente como a ZZR1100, era a máquina que todos temiam no semáforo e reverenciavam na estrada aberta. Introduzida em 1990, reclamou instantaneamente o título de motocicleta de produção mais rápida do planeta, uma coroa que sustentou firmemente durante 6 anos seguidos. Inclusive agora, é uma arma dos 90 que pode fazer com que os pilotos modernos balancem a cabeça com incredulidade. A magia provinha de um 4 em linha refrigerado por líquido de 1050 e dos centímetros cúbicos, produzindo uns 144 cavalos e cerca de 75 libras-pé de torque. Essa força lançava a ZX11 a uma velocidade máxima verificada de uns 280 km por hora, com tempos de quarto de milha caindo na faixa baixa de 10 segundos a mais de 210 km por hora, oferecendo tudo o que a ZX11 não era: mais suave, mais afiada, mais firme, mais rápida. Quando chegou, não só desafiou o rei, o destronou, ascendendo no número 4. Número 4. Honda CBR 1100XX Super Blackbird. A resposta da Honda à ZX11 de recorde da Kawasaki não foi apenas ir mais rápido, mas ir de forma mais inteligente. Quando a CBR 1100XX Super Blackbird debutou em 1996, deixou atônito o mundo da motocicleta ao quebrar o teto dos 300 km por hora. Mais que mera velocidade, no entanto, esta máquina oferecia uma experiência de condução que se sentia polida e calculada de uma maneira que poucos rivais podiam igualar. Seu 4 em linha de 1137 centímetros cúbicos produzia uns 164 cavalos. Mas a forma em que essa potência chegava era a verdadeira magia. A Blackbird entregava um empuxo que se sentia similar a uma turbina, constante, fluido e implacável. O uso da Honda de duplos contrapesos eliminava as vibrações bruscas, deixando o piloto com uma condução tão composta que quase disfarçava a ferocidade por baixo. Combine isso com uma carroceria moldada em túnel de vento e um chassi que se sentia mais leve do que o esperado, e a Super Blackbird se converteu tanto em uma bala supersônica quanto em um devorador de milhas para todo o dia. Para 1999, a injeção de combustível e um sistema de admissão de ar forçado refinaram o motor ainda mais, aplainando os solavancos no médio regime e afiando a resposta do acelerador. O motociclismo nunca tinha visto uma supremacia tão esmagadora e, pode-se dizer, não a viu desde então. A lenda no topo, a número 3. Número 3. Suzuki GSX R1100, modelo slabside ou posterior. Enquanto a Honda e a Kawasaki travavam a guerra das hiperbikes, a Suzuki mantinha viva a chama da pura raiva de corridas na rua com a GSX R1100. Esta não era uma moto de velocidade máxima, era uma arma de circuito com luzes, uma declaração de intenções que priorizava a agressão, a leveza e uma conexão visceral acima de tudo. As primeiras slabside de meados dos 80 estabeleceram as bases, mas foi com as evoluções dos 90, com suas carenagens mais arredondadas e motores mais refinados, quando a GSX R1100 se consolidou como o arquétipo da esportiva crua.
Seu motor de 1.074 centímetros cúbicos, inicialmente refrigerado por óleo e ar e depois por líquido, era uma besta de altas rotações que entregava sua potência, ao redor de 140 cavalos, com um pico agudo e uma fúria que exigia compromisso. Mas enquanto os japoneses aperfeiçoavam a fórmula da potência e da leveza, na Itália cozinhava-se algo diferente. Algo que não só competia, mas que mudava por completo a ideia de como uma moto esportiva devia parecer, soar e sentir-se. Uma obra de arte sobre rodas que elevou a barra estética e emocional para sempre. Isto nos leva ao número 2. Número 2. Ducati 916. A Ducati 916 não foi desenhada para ganhar uma guerra de especificações. Foi desenhada para ganhar almas. Apresentada em 1994, não só destroçou seus rivais nos circuitos, dominando o campeonato mundial de superbikes, mas reescreveu o livro de design de motocicletas. Cada linha, cada curva, cada detalhe era uma declaração de intenção estética e funcional. O motor L-Twin, de 90 graus de 956 centímetros cúbicos, com seu som de aspiradora gutural e sua entrega de torque explosivo, era um coração de caráter puro, mas o chassi, com seu icônico braço traseiro monolateral e sua silhueta escultural, baixa e larga, era uma revolução. Pilotar uma 916 não era apenas ir rápido, era uma experiência sensorial total. A posição de condução era de compromisso total. O assento delgado, o motor vibrava com vida justo debaixo de você. Era exigente, quente e pouco prática, e era absolutamente perfeita. Demonstrou que o rendimento não se media apenas em cavalos ou tempos de volta, mas na emoção pura que podia transmitir. Enquanto a 916 reinava nas curvas, uma pergunta ainda sem resposta aumentava nas longas retas. Qual é o limite final? Até onde pode chegar uma motocicleta de produção? Uma só companhia se atreveu a não só perguntar, mas a responder com uma máquina tão esmagadora que pôs fim à corrida pela velocidade máxima para sempre. A lenda no número 1. Número 1. Suzuki GSX 1300 R Hayabusa. Modelo original 1999 2ML. Quando a Suzuki revelou a GSX 1300 R Hayabusa em 1999, foi uma declaração de guerra contra tudo o que veio antes. Desenhada sob o mantra da moto esportiva definitiva, esta máquina combinou uma potência sem precedentes, uma engenharia de precisão e uma aerodinâmica que burlava o vento em um pacote que redefiniu o que uma motocicleta de produção podia alcançar. Décadas depois, segue sendo uma força que ainda pode deixar para trás muitas máquinas modernas. Em seu núcleo, a Hayabusa abriga um motor de 4 cilindros em linha de 1.300 centímetros cúbicos que geram 172 cavalos e uma curva de torque ampla e manejável. Este motor lança a moto além dos 300 km por hora, com tempos de quarto de milha caindo abaixo dos 10 segundos. Um desempenho que deixou atônito o mundo da moto em seu dia e que segue impressionando. Seu quadro de dupla viga de alumínio, inspirado na armadura samurai, corta o ar sem esforço, mantendo o chassi estável e o piloto plantado, inclusive quando se empurram limites dos quais a maioria das motos modernas se afastam. A GSX 1300 R Hayabusa é mais que uma superbike. É a expressão última da busca de velocidade, estabilidade e engenharia audaz dos 90. Para qualquer um que busque provas de que a década produziu máquinas capazes de seguir destruindo as motos modernas, a Hayabusa está sozinha no topo. Fechou a década terminando as guerras de velocidade e ainda hoje se ergue como prova do que os 90 nos deram. Motocicletas que ainda fazem tremer as máquinas modernas. E com o Falcão Peregrino fechando esta contagem regressiva, fica clara uma coisa: os 90 não foram uma década, foram uma declaração de princípios. Foram o rugido final da mecânica analógica, do torque honesto e de máquinas que pediam para ser pilotadas, não programadas.
Se você tem a sorte de guardar uma destas lendas em sua garagem, cuide dela. Não é uma relíquia, é um lembrete de que o que é verdadeiramente bom, o que deixa uma cicatriz na alma, nunca passa de moda.